Olá, querido. Tudo bem com você? Que bom estar contigo. Entrar no seu carro para termos uma conversa de pé de orelha. Sentar com você na cadeira da sua varanda para tomarmos um chá, um chimarrão, um café, para a gente compartilhar algumas experiências da vida e a gente conseguir descobrir que, na verdade, todos nós temos os mesmos desafios e, ainda que não estejamos no mesmo barco, como já disse alguém, com certeza nós estamos no mesmo mar. As suas tempestades também são as tempestades que eu enfrento. Os grandes homens que trazem no seu currículo os grandes feitos enfrentam as mesmas adversidades que as pessoas que são consideradas comuns. Se é que alguém pode ser chamado de comum, visto que todos nós somos heróis dentro da sua própria esfera de vida, vivendo as suas batalhas e as suas superações. Eu queria conversar com você agora sobre vencendo os seus gigantes. Eu tenho os meus, você tem os seus. E partindo da experiência de um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, Davi, o homem mais amado de Israel, nós vamos perceber que nós temos batalhas, e algumas dessas batalhas são públicas, visíveis, mas outras batalhas são secretas. As pessoas costumam nos medir pelo que elas veem das nossas batalhas públicas, sejam as nossas vitórias, sejam as nossas derrotas. Mas raramente alguém consegue se perguntar como está o nosso campo de batalha interior. Quando Davi vai ao campo de batalha levando o mantimento para os seus irmãos, que eram membros das Forças Armadas de Israel, isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A Bíblia diz que quando Davi chegou no campo de batalha, surge um gigante. O nome daquele homem era Golias. Ele era muito conhecido das histórias de batalhas anteriores que faziam parte do seu currículo. E Golias era tão temido que o historiador diz que quando ele aparecia todos os dias, pela manhã e à tarde, e lançava o seu desafio, os homens do exército de Israel corriam dele. Quando Davi vê aquela cena, ele se coloca diante de todos e diz: o que se fará o homem que lutar contra este gigante e vencer? E deram a Davi as informações dos privilégios que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. E o tenro Davi diz: eu irei. E chega uma notícia a Saul, o rei, dizendo: olha, tem no campo de batalha um homem que se dispõe a lutar contra o gigante. E o rei respira aliviado, finalmente alguém, quem será? E quando trazem o homem, na verdade é um menino. E o rei olha para Davi e diz: você não pode ir. Você é jovem. O gigante é um guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem condição de vencê-lo. Eu abro um parêntese para te perguntar: quantas vezes te disseram que você não poderia? Quantas vezes te disseram que você não seria capaz e você até permitiu?
que esta informação se fizesse verdade. De algum modo você mesmo esqueceu das batalhas que você já venceu antes de chegar para enfrentar o gigante, e eu vou te relembrar algumas delas. Davi olha para o rei e diz: Majestade, eu cuidava das ovelhas do meu pai no campo. Veio um leão e arrebatou um dos cordeiros, e eu fui contra ele e o matei e salvei o cordeiro. Num outro dia veio um urso e rondou o rebanho, e eu tomei a minha funda e o afugentei com pedras. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. O gigante que você está enfrentando agora não é o inimigo final. E é bom lembrar, você foi treinado em campo, você enfrentou batalhas secretas. A batalha do gigante é a batalha que alguém está vendo, tem plateia de um lado e do outro. Mas quando você venceu o urso e o leão, ninguém viu. Isto só revela que existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. E as batalhas secretas são vencidas na solidão. Quantas batalhas você tem que você jamais compartilhou com alguém? E algumas delas são tão bizarras que você não teria nem coragem de falar delas. Mas não esquece, estas batalhas secretas são as que desenvolvem em você coragem para enfrentar a batalha contra o gigante. O nosso amigo Davi fala dos 3 inimigos que ele venceu: o leão, o urso e agora o gigante. O que representa o leão? À luz da Sagrada Bíblia, o leão é uma figura do diabo, é uma figura de Satanás, nosso adversário. Pedro diz que o diabo vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No livro dos Juízes, capítulo 14, a gente vê a história de quando um leão ataca Sansão, um filhote de leão. E é interessante que os estudiosos dizem que o leão estuda sua presa. Seria muito normal o leão, antes de atacar a Sansão, atacar os seus pais, que estavam na mesma viagem e que iam à frente. Mas o leão deixa os idosos passarem e ataca Sansão. Por quê? Porque quando o ataque é espiritual, ele tem alvo definido. Ele tem objetivo específico. Eu quero compartilhar com você que estes gigantes que você está enfrentando agora são gigantes, ou é um gigante para o qual você foi treinado quando brigou com o leão. E esta briga com o leão é diária. Todos os dias Satanás nos tenta. Todos os dias Satanás nos acusa. Todos os dias nós somos abordados pelos seus dardos. Mas estamos em vitória porque o Pai Eterno está conosco. O segundo inimigo que Davi menciona, o urso. Enquanto o leão representa Satanás e seus demônios, o urso representa a nossa natureza carnal, pecaminosa, decaída, com todos os seus impulsos, com todas as suas demandas e querências. O texto sagrado revela para nós, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, que existe uma batalha dentro de nós. O nosso espírito luta contra a carne, para que não façamos a vontade de Deus. Eu lembro agora e gosto muito de Paulo, quando ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, de algum modo ele
se despe da sua vestimenta apostólica. Paulo sai da plataforma. Eu o ouço sentado conosco agora dentro do carro, e ele bate no meu ombro e bate no teu ombro e diz assim: ei, eu tenho as mesmas lutas que vocês, os meus membros guerreiam dentro de mim, e o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Chega um momento que Paulo dá um tapa na mesa, um soco no banco do carro, e ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Incrível como nós, quando falamos deles, pensamos que eles eram angelicais, não tinham batalhas. Mas olha, meu amigo, estamos chegando na viagem, o seu destino está chegando e eu preciso descer do carro e deixar você trabalhar. Ou quem sabe você está com sono e precisa dormir. Eu só preciso te lembrar que os grandes heróis da fé enfrentavam desafios como nós. Só alguns pensam que não. Davi venceu o leão e venceu o urso. Eu e você estamos vencendo o diabo, estamos vencendo a carne. Mas nós temos alguns Golias na nossa frente. E eu vou compartilhar com você alguns gigantes que podem ser também seu inimigo. São meus. E se você compartilha de uma grande batalha contra eles, eu vou falar contigo sobre vencer os nossos gigantes. Quero que você tenha ânimo, tenha fé. Dorme em paz, tenha um dia produtivo. Os seus gigantes estão com o tempo contado, porque a tua vitória começa na tua mente. A Bíblia Sagrada diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para derrubar ou derribar toda fortaleza e sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento ao serviço de Cristo. Então a nossa batalha começa na mente e nós vamos começar a maestrar a nossa mente para que os nossos gigantes sejam vencidos. Chegamos ao final da nossa viagem, nosso bate-papo. Que bom ter feito uma visita a você, foi muito enriquecedora. Eu oro e peço a Deus que você tenha paz e muita bênção. Um forte abraço. Deus te abençoe.